Pessoal, mais um exemplo aí. Então eu peguei f de x igual a 1 menos 1 sobre x e vamos analisar o que acontece com a função. Então qual é o limite dessa função quando x se aproxima de zero? Ou seja, o que acontece com essa função? O que acontece com o valor dessa função quando x vai se aproximando de zero? X tende a zero. X é próximo de zero. Então, x tender a zero é o x ser próximo de zero. Então, como a gente viu, a gente precisa aqui então entender o que acontece quando o x se aproxima pela esquerda e depois pela direita. Então, aqui é x tendendo a zero. Então, eu vou analisar primeiro o x tendendo a zero pela esquerda. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o valor de x está se aproximando de zero por valores que são menores do que zero. Aí eu peguei aqui, ó, menos 1, menos 0,5, menos 0,1, menos 0,001. Então, observa que eu estou trabalhando com valores que são próximos a zero. Então, os valores de x eles estão se aproximando de zero por valores que são menores do que zero. Menores do que zero. E qual que é a consequência disso em y? Então, quando eu coloco menos 1 aqui no lugar do x e faço essa conta, vai dar 2. Quando eu colocar menos 0, aí você tem que fazer a conta aí, né? Menos 0,5 no lugar do x e fizer essa conta vai dar 3. Menos 0,1 no lugar do x, se eu fizer a conta vai dar 11. Então, à medida que o valor de x vai se aproximando de zero pela esquerda, o que está acontecendo com a minha função? Ó, 2, 3, 11, 1001. Ela está ficando cada vez o quê? Maior. Então, quanto mais próximo eu vou chegando de zero, maior vai ser o valor do f de x. Como eu vou continuar me aproximando de zero indefinidamente, porque isso aqui é um movimento que não para, então isso aqui também é um movimento que não para. O valor de y aumenta. E o que é o valor de y aumentar indefinidamente? É usar esse símbolo aqui, ó. Então esse símbolo aqui do mais infinito quer dizer o seguinte: à medida que o x vai se aproximando de zero, a minha função aumenta. Então é aumentar. Esse mais infinito, ele quer dizer que a minha função está aumentando e não vai parar de aumentar, porque o x não vai parar de se aproximar de zero. Quanto mais próximo eu vou chegando de zero, maior é o valor que a minha função vai encontrar. Observa que isso aqui é intuitivo ainda, gente. Nós não vamos fazer essa conta, é só para a gente entender o que acontece. Eu analisei quando o x se aproxima de zero pela esquerda. Agora eu vou analisar o que acontece quando o x se aproxima de zero pela direita. Então quer dizer que o valor de x está se aproximando de zero. Olha só, cada vez mais próximo de zero e maior do que zero. Todos eles maior do que zero. Então, x está se aproximando de zero por valores maiores do que zero. Se eu jogar esses valores aqui no lugar do x, o valor que eu vou encontrar para minha função vai ser 0. Quando x for 1, aqui vai dar 0. Quando x for 0,5, isso aqui vai dar menos 1. Quando x for 0,1, aqui vai dar menos 9. Menos 999. Então, observa que assim, à medida que eu vou me aproximando de zero, o meu valor de y vai o quê? Vai só diminuindo. Então, aconteceu o contrário. Aqui ele estava aumentando e aqui ele está diminuindo. Ele não vai se aproximar de nada. Se eu pegar aqui o menos 0,0001, aqui vai dar menos 9.999 e por aí em diante. Então, quanto mais próximo do zero eu vou chegando, menor é o resultado que eu vou encontrando. E a resposta que a gente coloca para um valor de y que diminui constantemente é menos infinito. Então, esse mais infinito quer dizer do valor que está aumentando e não para de aumentar. E esse menos infinito quer dizer desse valor que está diminuindo e não para de diminuir. Beleza. Agora, respondendo à pergunta inicial, qual que é o limite, então, da função quando x tende a zero? Aí eu vou analisar os limites laterais. A esquerda deu mais infinito, a direita deu menos infinito. Deu o mesmo resultado? Não. Aqui é mais infinito, aqui é menos infinito. Como deu resultado diferente, então, ó, como na esquerda é diferente da direita, aqui deu um valor e aqui deu outro valor. Se aqui tivesse dado mais infinito, aqui mais infinito, teria dado o mesmo valor. Menos infinito, o mesmo valor. Se aqui tivesse dado 7, aqui 7, o mesmo valor, e assim por diante. Mas como deu valores diferentes, eu falo que esse limite aqui no ponto, ele não existe.
Matematicamente, como que a gente escreve isso? Esse é invertido e riscado. O é invertido quer dizer existe e riscado quer dizer não existe. Então eu digo assim, ó, não existe o limite da função quando x tende a zero. Então não tem como a gente falar sobre esse limite, porque os limites laterais foram diferentes aí, certo? Olha o gráfico aqui, só para a gente entender, ó. A gente viu que quando x tende a zero pela esquerda, a função tende a mais infinito. O que quer dizer isso? X tendendo a zero pela esquerda é aqui, ó. Isso aqui é o x tendendo a zero pela esquerda. E o que é o y aumentando? É o y crescendo. Então, observa o gráfico. Ó. À medida que eu vou chegando próximo de zero, a minha função tende a crescer. Cresce, cresce, cresce. Esse mais infinito, ele quer dizer sobre esse valor que não para de crescer aqui, ó, à medida que o x se aproxima de zero pela esquerda. E o x se aproximando de zero pela direita? Se você observar o x se aproximando de zero pela direita, o que acontece com o meu gráfico? Olha o meu gráfico aqui. Ó. Quanto mais próximo eu vou chegando do zero, o gráfico vai descendo, descendo, descendo. Isso quer dizer menos infinito. Aí vai só diminuindo.